Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Fisiamix, Fronteiras da Física. Meu nome é Guilherme Aragão, eu sou aluno de licenciatura em Física pela Universidade Federal da Bahia e eu estou aqui com meus dois queridíssimos amigos. Se apresentem, por favor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Túlio, eu sou do quarto semestre da graduação em Física do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. Olá, galera. Meu nome é João Vitor Ameno, também estou no quarto semestre da licenciatura em Física da Universidade Federal da Bahia e muito empolgado com esse nosso primeiro episódio. Exatamente. E nesse primeiríssimo episódio do nosso podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre a divulgação científica em física e sobre a importância que ela tem, por que fazer divulgação científica é importante. E a gente vai contar um pouquinho também da nossa experiência em divulgação científica e o que a gente faz, o que a gente consumiu. Enfim, vamos falar sobre divulgação científica. Acho que, antes de tudo, é melhor a gente apresentar o que é esse projeto. O Fisiamix, o podcast, não é um projeto isolado. A gente faz parte de um grupo de divulgação científica que trabalha num projeto de extensão, que é o Fisiamix, coordenado pelo professor Frederico Prudente, que é um professor do Instituto de Física. E, inicialmente, esse projeto surgiu com uma vertente de divulgar a ciência de forma simples no Instagram, fazendo postagens no Instagram, cujo arroba é @Fisiamix, vocês podem conferir. E a gente pensou em diversificar um pouco esse conteúdo e trazer um pouco ele para outras mídias. Uma dessas mídias que a gente achou mais favorável e mais divertida de trazer esse conteúdo foi justamente o Spotify e o podcast, que é o que a gente está fazendo exatamente agora, não é isso? É isso, e a gente pode começar a citar como funciona o projeto, o programa, né? É um projeto do Fisiamix, citando isso que o Guilherme já nos disse, né? Através de divulgação científica, hoje principalmente no Instagram. Mas agora a gente está abrangendo áreas diferentes, como Spotify, né, com o podcast que estamos aqui fazendo hoje. O Fiz Amigos é um programa antigo. Eu acho que vale ressaltar isso. É um programa que eu acho que já tem alguns anos, mas que a gente entrou, nós três precisamente entramos esse ano, né? Eu acho que Guilherme entrou no mês de março, abril, não foi mais ou menos? Eu entrei no início do ano e a Meno entrou este mês, né, para ajudar a gente aqui. Semana passada. É isso. Grandíssimo novato. Mas eu acho que, tipo, é importante a gente fazer esse tipo de projeto, porque é importante a gente divulgar a ciência. Eu acho que divulgar a ciência é como se fosse mostrar o nosso relatório. É fazer meio que um relatório do que a gente está produzindo. Porque a gente precisa passar as coisas que a gente faz, as pesquisas que a gente faz, o conteúdo que a gente desenvolve para o público comum consumir ele de forma que eles entendam e de forma que isso seja disseminado. Então, meio que a divulgação, eu gosto de falar que a divulgação científica é como se fosse o relatório de pesquisa do físico e do cientista no geral. A gente escreve isso e fala, olha, gente, fizemos isso daqui esse mês, ó. E é muito importante fazer isso, né, não? Então, eu acho importante a gente, com base nisso que o Gui falou, contextualizar a importância da divulgação científica na sociedade que a gente vive hoje, tá? Principalmente nos últimos anos, que a gente viu uma grande onda de fake news e de pseudociência. Então, por que é importante a gente divulgar a ciência? Tá? Para quê? Então, a gente cai nisso que é fundamental a divulgação científica, tá? Principalmente na área nossa, que é a área de física. Sim, e eu gostaria de acrescentar uma informação interessante, é que quando o nosso colega, nosso amigo Guilherme traz informando que a divulgação científica seria mostrar para o público, ó, a gente produziu isso. No século XVIII, não havia essa conversa entre o cientista e o público em geral. Essa mensagem era passada por trovadores, por apresentações, no caso, que seriam mágica, por exemplo, nos processos de eletrização, quando foi ficando famoso entre a Europa, a França, né? França, Itália.
Perfeito. Mas eu acho que um ponto pertinente que você falou é justamente sobre a história da divulgação científica. Você falou sobre não ter divulgação científica nos séculos antigos, e eu acho que, tipo, meio que tinha, mas não era tão. É porque se a gente considerar a divulgação científica como uma coisa que tem que ser entendível para qualquer pessoa, não necessariamente tendo contato com a ciência, realmente não existia. Mas, por exemplo, você tinha divulgação que os físicos faziam, os cientistas faziam entre eles mesmos, que é os artigos científicos. Que, querendo ou não, é um relatório do que você faz, você publica e você manda para todo mundo, para os cientistas, justamente para você mostrar o que foi feito e mostrar para as pessoas e ver se algum dos seus colegas conseguem complementar ou de repente refutar, que seja. Nem todo mundo gostava de ser refutado, mas muitas teorias surgiram e foram muito mais bem elaboradas justamente porque um cientista fez uma parte. Aí ele publica essa teoria e um outro cientista complementa e por aí vai. Não tem cientista que concebe uma teoria sozinho, automaticamente. Toda a teoria é refinada e reformulada por vários e vários outros. E isso era feito anteriormente pelos artigos científicos. Ainda é hoje, mas existe esse pensamento de simplificar um pouco essa linguagem para outras pessoas poderem consumir esse tipo de artigo. Porque eu não sei se vocês já pegaram um artigo científico. Eu imagino que tanto o João quanto o Matheus já tenham pegado. Eu já peguei um artigo científico para ler. E dependendo do conteúdo de física ou de ciência que ele está tratando, é uma coisa tão densa que você precisa de alguns conhecimentos muito avançados para poder entender, sei lá, o resumo do artigo. Tem artigo que eu não consigo passar do resumo e é tipo, eu simplesmente não tenho conhecimento para entender o que aquilo ali está sendo dito, sabe? E isso é justamente o ponto que eu acho que a divulgação científica é muito importante. Porque não adianta a gente produzir a ciência, a gente produzir esses conhecimentos, a gente produzir esse material, a gente avançar e não publicar isso para todo mundo. O conhecimento é uma coisa que tem que ser democratizada e as pessoas que não estão ligadas com a ciência têm que saber do que a gente está fazendo. Senão a gente cai no problema que o Matheus falou das fake news, senão a gente cai no problema de que ninguém sabe o que é física quântica e vem uma pessoa aleatória e diz que física quântica é um pincel, é uma maquiagem, é É uma massagem. coach, o que quer ser massagem e muitas outras coisas. E como é que você culpa as pessoas de acreditarem nisso, sendo que, tipo, elas não sabem o que é física quântica. Se alguém vier falando para elas que é isso aqui, elas vão acreditar, porque a gente não divulga de forma eficiente o que é física quântica. Hoje em dia a gente está um pouco melhor. Eu acho que isso surge justamente por causa do aumento das fake news, principalmente pré-pandemia e tudo mais, e aí a gente percebe que a importância de divulgar ciência é muito grande. E aí você tem esse aumento na divulgação científica e tudo mais. Mas, tipo, é importante a gente divulgar, porque é importante que o conhecimento seja democratizado e todo mundo tenha acesso ao conhecimento. Senão, qual é o propósito da ciência, sabe? É isso, e a gente fazendo o que a gente faz, que é divulgar a ciência, resumindo o que você falou, é tornar o conhecimento científico acessível e compreensível para público leigo. Então, por exemplo, a gente se torna leigo em algumas áreas da própria física quando a gente vai ler um artigo, por exemplo. E aí, através da divulgação científica, a gente consegue promover o pensamento crítico e a alfabetização científica, através da divulgação científica. Aí a Meno falou aí, lá do século XVIII, houve, na verdade, não há, houve. Mas não é da forma que a gente tem hoje, porque hoje a gente tem uma gama de formas, diferentes formas de comunicar. Então, hoje a gente comunica através de livros, de artigos, de vídeos, palestras, exposições e etc. E antes, talvez era mais um artigo ali, né? Algo escrito, um livro, talvez, e fica mais difícil. Então, quando a gente fala de combate à pseudociência e às fake news através da divulgação da ciência, é extremamente necessário, né? Então, eu acho que cabe a gente citar aqui o livro do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu acho que todo mundo aqui, nós três, já deve ter lido, se não ao menos ouvido falar. Que ele faz, desde a primeira página do livro até a última página, esse combate, fazer com que a gente pense crítico em relação à pseudociência, tá? O que é científico e o que não é. E aí eu acho que é um livro de
facilidade de compreensão e leitura. Então, a gente não precisa estar imerso dentro de conceitos complicados da física para entender, e que a gente consegue entender muita coisa que ele traz ali, tá? Então, através de uma linguagem simples, objetiva, ele consegue tratar e colocar que a gente consegue combater a pseudociência, e uma das formas é através da divulgação científica. Algo que vale ressaltar é que, infelizmente, vivemos num período de pós-verdade em que cada um tem a sua verdade, sendo que isso não pode ser considerado na ciência. Então, pensando nisso, vemos que chegou a um determinado ponto em que muitas pessoas estão se prendendo ao senso comum, que é um conhecimento produzido de forma ametódica, no caso, não tem um método científico por trás, é algo apenas para alimentar uma necessidade ali de agora. Tive um problema estomacal, não sei o que é, mas sei que tal chá resolveria, mas você não sabe o motivo por trás. Você apenas pegou uma solução imediata e aplicou, sem saber os meios, o motivo, a razão. Então, é importante ter essa reflexão a respeito da pseudociência, das fake news, porque até para diferenciar o que é verídico ou não, por exemplo, no período de vacinação, muitas pessoas cuidaram de sintomas da Covid da forma que bem entenderam, e muitas não tiveram sorte. Então, assim, é importante reforçar o que o Matheus trouxe. É isso que a Meno disse, porque eu não julgo essas pessoas que caem em fake news, porque eu caí em fake news. Então, quando começou a ter a era do surgimento do WhatsApp, quando eu entrava no meu WhatsApp às 10 da noite e falava que ia passar um meteoro do lado da Terra, e se eu dormisse com meu celular do lado de mim, eu ia morrer, ou eu ia ter algum câncer, algo, eu acreditava. Mas está aí a necessidade de quem sabe cientificamente sobre divulgar e promover. Então, cabe até uma crítica, até a gente mesmo, que hoje a gente não discute, né? Então, quando a gente vê falando igual que se você tomar vacina, você vai virar jacaré, e você fala, eu não vou discutir com essa pessoa, ela pensa muito diferente. Não, pô. Vai lá, discuta, divulga a ciência, mostre como é, né? E através de dados, através de conceitos, não vou falar de verdade, porque ciência também não é a verdade absoluta, mas mostre isso a ela também, né? É importante. Mas, assim, muitas pessoas devem se perguntar, poxa, como assim a verdade, ou como assim a ciência não é uma verdade absoluta? Sendo que essa frase eu acredito que seja extremamente perigosa, porque exatamente nesse momento de pós-verdade, que cada um tem a sua verdade, uma frase dessa corroboraria bastante com o fato de que a verdade é relativa. Então, assim, Não, mas quando eu trago que a ciência não é a verdade absoluta, realmente não é uma verdade absoluta, tá? Eu não estou falando que os instrumentos que surgem das ciências são mentira, não é isso. É que a ciência sempre ela está se desenvolvendo, e sempre vai vir uma teoria melhor do que a outra para explicar certo fenômeno, certo o que for que seja. Então vai surgir uma vacina melhor, vai surgir um remédio melhor, vai surgir um tratamento para alguma doença melhor, vai surgir, porque ciência não é verdade absoluta. E eu acho importante a gente discutir isso e criticar também, porque, igual o Guilherme falou lá no início, a galera não sabe nem o que é física quântica. Aí o cara vai para a internet vender curso falando que ele é coach quântico. E aí, galera, se tem quântica, é ciência, e se é ciência, é verdade absoluta. Então eu vou seguir esse cara. E não é assim que funciona, entendeu? Eu acho que a gente tem que desprender, e é muito difícil desprender isso, que ciência não é verdade absoluta. Talvez não seja o termo verdade absoluta, mas é um processo de construção do conhecimento, não é algo pá, sim, acabou. sim.
E eu lembro de uma frase que você me disse e que eu fiquei refletindo por um bom tempo, que o nosso professor Fernando Brito, de Física 2, ele disse que a física, no caso a ciência, é uma modelagem da realidade. Nós não estudamos a realidade, nós criamos uma modelagem, um modelo da realidade e aplicamos esse modelo para algumas coisas não, para várias coisas, e funciona. E É com isso. esse modelo, construímos e desenvolvemos a tecnologia, enfim, é um pouco difícil de A aceitar. gente, a gente não sabe responder muita coisa. Muita coisa. Mas o que a gente sabe, dá para fazer um celular, né? Dá para fazer um computador que a gente está utilizando aqui agora. Dá para fazer um avião. Então, perfeito. Mas, voltando para o nosso ponto de divulgação científica, eu tenho uma pergunta muito capciosa e muito divertida de se fazer. Vai. Qual foi a forma mais exótica de divulgação científica que você já encontrou? Tipo, uma forma que você falou, nossa, eu nunca pensei que dava para divulgar ciência dessa forma, mas aí a pessoa foi lá e divulgou e você ficou, nossa, que divertido. Cara, eu vou utilizar um exemplo de uma aula que eu tô tendo, né, na faculdade, que é vivência no ensino de física, e a professora citou que é possível, no caso, que ela teve uma aula que o cara trouxe tópicos da ciência num pudim, e isso foi absurdamente... Eu Calma, fiquei, como meu assim? Deus, porque Dê você utiliza... detalhes. Porque, por exemplo, na matemática, temos a questão da proporção de quantidade de alimentos para que você possa fazer o pudim, tem a química, tem a física por trás do alimento. Pô, velho, viscosidade, densidade, poxa, conceitos... Cara, foi absurdo. Eu nunca imaginei que um pudim tivesse potencial de ensinar algo a alguém e é real. Você está desprezando os pudins, isso é um absurdo, não despreze os pudins. Não, jamais. E você, Matheus, qual foi a forma mais exótica de divulgação científica que você já encontrou na sua vida? Cara, eu acho que o que mais vai não me assustar, mas de uma forma exótica, é divulgação científica em ambientes exóticos, né? Então, eu já presenciei um processo de divulgação científica na praia. Tô lá na praia, de boa, e o que foi que vocês estão fazendo essas caras, pô? Continue, pô, a gente tá reagindo a você. Curioso, Continue, muito pô. curioso para saber. É, Mas é sério, eu tô falando sério. Na praia, tá? Já houve um processo de divulgação científica, né? Eu já passei por esse processo, tanto Qual é? divulgando explique, quanto, dê detalhes. véi, né? As ondas, as marés. Eu já Ah, consegui, tipo, explicar e também já me explicaram na praia. Então, para mim, eu não tô pensando em algo direto aqui, mas pensando em algo exótico, seria em ambientes, né? Eu já passei por Ah, isso, em ambientes, praia, numa festa. Quem que vai pensar em divulgar ciência na festa? Mas eu divulgo. Eu sou, às vezes, um pouco chato nisso, mas também sabendo, né, onde a gente pode ir até aí. Mas é isso. poxa, você tocou no. Você falou agora sobre maré. Eu só tô imaginando crianças de, sei lá, Fundamental 2 indo pra praia e o professor explicando o efeito maré e translação e rotação ali, tipo. Claro, claro. E ainda mais aqui em Salvador, né? Então, eu não sou daqui de Salvador, eu sou do Sudoeste. Então, a gente no Sudoeste, antes de eu vir morar aqui, a gente vai para praia uma vez por ano. Então, você aproveitava 4 dias se fosse na praia para não para curtir, mas para divulgar ciência. não, mas isso que você falou, João, é tipo, pô, eu tenho irmãos menores, tá ligado? Tipo, divulgar ciência para uma criança é uma situação muito divertida, na real. Porque é divertido você ver que a visão da criança sobre aquela situação é sempre uma coisa, tipo, muito ilusória e muito imaginativa. Então a criança, ela vem e te pergunta, tipo, poxa, minha irmã, ela veio me perguntar outro dia se, a- se tipo, o sistema solar
na verdade, não era um átomo dentro de um corpo, porque o sistema solar tem o formato de um átomo. E, tipo, eu olhei e falei, nossa, isso é tão fofo. E é genuinamente a interpretação da criança é muito imaginativa e é muito divertida você ver a coisa pelos olhos da criança. E tem esse ponto também. Eu acho que divulgar ciência não é limitado à idade, você não tem que ter uma idade específica para você consumir conteúdo de ciência. Eu acho que todo mundo pode consumir ciência, obviamente que com as certas adaptações, sabe? Você não pode lidar com os conceitos complexos com a criança de forma explícita, mas você pode, sei lá, usar a imaginação da criança para fazer isso. E é realmente uma situação maravilhosa, velho. Eu lembro de uma frase que eu escutei uma vez, infelizmente não lembro a fonte, mas dizia que nós já nascemos com essa característica de investigação, querendo saber o porquê. E, infelizmente, quando você vai para um ambiente, no caso, a partir, né, do fundamento da alfabetização, você acaba sendo regrado e limitado a apenas quadro, professor e caderno. E você vai perdendo até perder seu mini cientista que está dentro de você e que veio, né, olhando para o céu, sentindo a brisa, enfim, em várias outras formas Sim. a natureza te instigou a pensar sobre algo. Então, enfim. É isso, por isso que é tão importante a gente explorar essas estratégias efetivas de divulgação científica, tá? Na área da física, como a gente está citando aqui, mas também quanto na área, qualquer área. Então, é importante, porque o desenvolvimento do sujeito crítico começa lá atrás, na base. Então, você vê que a maioria das pessoas hoje que tem a mente fechada, vamos dizer assim, para certos conteúdos, para certas formas de ciência que a gente tem, a maioria são pessoas mais idosas, né? São pessoas mais velhas, porque elas não teve uma base que fizeram elas pensar criticamente como a gente faz, né? E óbvio que nós estamos muito longe do ideal, mas cada pouquinho que nós vamos fazendo já é algo muito importante. Então, você explorar essas várias formas de divulgar a ciência, principalmente para crianças, igual o Guilherme falou, que não importa a idade, sim, não importa. E é necessário e é recomendado que comece desde cedo, para você não chegar na vida adulta acreditando que vacina vai fazer você virar jacaré. Sim, e eu acho que quando a gente fala de começar, justamente você falar dessas estratégias, você adaptar isso de uma forma que cada pessoa é diferente em si, e cada pessoa consome conteúdos, estuda e convive e vê o mundo de forma diferente. E o que eu acho que tipo a gente diz quando você quer dizer em estratégia é justamente você adaptar a divulgação científica para a pessoa que está consumindo, sabe? E você tem essa diversidade maior, porque a gente vai consumir divulgação científica e vai aprender de formas diferentes. Tipo, eu particularmente adoro podcasts para consumir divulgação científica e eu adoro o YouTube, vídeos no YouTube também. Para mim, o audiovisual é a melhor forma de consumir divulgação científica. Mas para outras pessoas pode não ser. Tem gente que pode adorar consumir vendo livros e lendo livros e coisa e tal. Tem gente que pode gostar de consumir artigos científicos. Eu conheço pessoas que são viciadas em leitura de artigos científicos e que conseguem compreender muito bem e que já se acostumaram com a linguagem rebuscada. Mas eu acho que você diversificar esses conteúdos e você abranger eles para cada vez mais diferentes entre si, cada vez estratégias mais diversas e mais exóticas, você aumenta o alcance da divulgação científica porque você faz com que pessoas diferentes consumam aquele conteúdo, porque as pessoas vão ter mais opções. Trazendo esse ponto em relação à divulgação científica para a criança, tem algo que eu vi, né, no Instagram e eu achei genial, porque ele explica é um livrinho muito fofinho, só que em vez de trazer aquelas historinhas com que você coloca o dedo e tipo mexe um animalzinho, é a teoria da relatividade para bebês e isso é lindo, cara. E tem física e estatística também, se eu não me engano, e nossa, eu queria muito que meu pai tivesse comprado um desses para mim. É isso. Então, a gente cai em outro ponto, que é a importância da gente adaptar a linguagem, tá? De acordo com o nosso público-alvo. Então, quando nós vamos falar de relatividade no ensino médio, eu acho que nem fala. Eu não vi, mas
tem escolas que vêm, você vai falar com uma linguagem para lá de uma forma diferente que você vai falar, por exemplo, na faculdade. Tá? Sim. De forma diferente na faculdade para físicos e para outras áreas que fazem a disciplina de física. Então, é importante, tá? A gente saber fazer essa diferenciação da linguagem de acordo com o nosso público-alvo. E é mais uma estratégia da divulgação científica. Então, ela recorre a isso de se adaptar, tá? De moldar a linguagem dependendo do público-alvo que a gente está falando. Então, eu posso, por exemplo, citar o livro do Stephen Hawking, que eu gosto muito, Uma Breve História do Tempo. É um livro com uma linguagem clara, uma linguagem objetiva sobre o universo em si, em geral. Então, você não precisa estar fazendo física ou gostar de física para você ler esse livro. Então, eu já emprestei para alguns colegas meus que são de áreas completamente diferentes da minha. Eles amaram e entenderam o livro. Então, é algo brilhante, né, que Stephen Hawking foi, né, e fez nessas divulgações, nesses livros que tem, e tem vários livros dele. Tem o próprio Origens e Evoluções da Ideia da Física também, que é um livro que foi produzido por professores da nossa universidade, inclusive, que ele destrincha a física desde mecânica até relatividade, e acho que entra um pouquinho em quântica também, e ele usa o contexto histórico para explicar isso, que é uma visão que a gente não consome normalmente. Tipo, a gente, particularmente falando especificamente agora como um aluno de física, mas eu acredito que isso entre um pouco também em conteúdo de ensino médio. A gente estuda, por exemplo, mecânica newtoniana à torta e a rodo, movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, movimento circular, lançamento oblíquo, isso e aquilo, força, massa, inércia, etc. Mas a gente não entende da onde veio isso e a gente simplesmente ignora as contribuições, por exemplo, de Aristóteles, porque a gente considera aquelas contribuições como sendo contribuições erradas, sabe? A teoria foi atualizada, Aristóteles estava errado, então a gente prossegue para Newton e problema de Aristóteles. Sendo que, tipo, apesar de ele estar errado, é importante você entender como é que aquilo ali chegou, porque Newton não tirou a teoria dele do nada. Ele tirou e baseou em parte do que Aristóteles estava. Ele estudou o que Aristóteles tinha escrito, percebeu que estava errado e, tipo, tentou reformular e criar a teoria dele em cima disso. E isso acontece com quase, acho que com todas as teorias da física que a gente tem hoje, todas elas vieram de conceitos que antes eram errados, entre aspas. E Entre entender o aspas, entre contexto aspas. histórico disso. Entre aspas, muitas e muitas aspas. A gente olhando, Mas gente olhando o contexto e a época em que eles viveram e desenvolveram esses conceitos, eu acho que fenomenal. E eu não gosto de utilizar a palavra errado, igual você colocou entre aspas, né? Porque é isso, velho. Como é que você vai falar que Aristóteles está errado? Século 6 antes de Cristo. Tá maluco? O cara foi genial. E se você pedir para alguém hoje, qualquer um, explicar o movimento, eu duvido que ele vai falar algo muito diferente do que Aristóteles falou, não. Tá? A gente que sabe, que estuda dentro da física, sabe. Por exemplo, para ter um movimento, a força não precisa agir durante o movimento para ocorrer o movimento, igual Aristóteles falava. Mas muita gente pode explicar assim, entendeu? Que só tem movimento se tem força e acabou. não só isso, como se a gente entra nessa situação de só divulgar coisas que estão certas, entre aspas, a gente apaga contribuições de vertentes decoloniais da ciência. A gente cai na situação de negar a ciência produzida por exemplo, povos indígenas. Que povos Sim. indígenas, na nossa visão, na visão do senso comum, não tinham ciência, porque eles viviam no meio da floresta, eles não tinham nenhum conhecimento de ciência, não sabiam de nada, eles usavam equipamentos de madeira, isso e aquilo, quando na verdade não, eles produziam ciência de uma forma absurda. O conhecimento de astronomia deles era absurdo, é genial o que eles faziam com a astronomia, que eles sabiam, eles conseguiam se planejar para poder plantar certo, colher certo, na hora mais oportuna possível, e eles conseguiam trabalhar isso. Aí você vai para maias, astecas e incas, e você vê tipo todas as construções que esses caras fizeram e a engenharia necessária para construir tudo isso. Você vai para os povos orientais e você percebe que tipo
a gente considerar que só pode divulgar a ciência, entre aspas, certa, a gente apaga uma quantidade de produções científicas bizarras que não deveriam ser apagadas, que são produções científicas fantásticas. Sim, e voltando a um ponto da história da ciência, a história dos conceitos, isso é uma maneira muito interessante para quem tem até dificuldade em entender a física. Você que está no ensino médio, você pega um livro como a Origem e Evolução das Ideias da Física, você constrói os conceitos com o livro. Isso é muito interessante. É um conceito ultrapassado, sim, mas a partir desse conceito, você vai construir com a próxima informação que alguém descobriu. Você está ali naquele livro, no Origem das Ideias da Física, você está desenvolvendo junto com o autor e é literalmente uma máquina do tempo e você vai construir as ideias da física com um livro. E, poxa, é uma nova forma de apresentar física que no ensino médio, que Guilherme pontuou, no ensino médio não tem isso. Mas eu acho que, além de livros, a gente pode também tratar sobre como a divulgação científica se diversifica no sentido da gente lidar com a divulgação científica sendo divertida também. Porque, beleza, a gente está falando sobre leituras que a gente tem, são livros que a gente tem que parar, ler com calma, e nem todo mundo se diverte, como eu já tinha falado antes, com esse tipo de linguagem de divulgação científica. E a gente tem essa noção de que estudar ciência é você necessariamente, sei lá, sentar, pegar um livro de ciência, estudar ele, fazer cálculo, principalmente com física. Você tem que abrir os cálculos de física, você tem que pegar uma conta, você tem que resolver questões de física, e essa é a única forma de você estudar física. Quando, na verdade, você tem linguagem de divulgação científica em filmes, por exemplo. Você pode divulgar ciência usando filmes para divulgar, para fazer isso. Você tem diversos e diversos filmes que tratam de física, por exemplo, de uma forma muito lúdica, de uma forma muito divertida, sabe? Você tem Interstellar, você tem Gravidade, você tem Tenet, e esses filmes, eles tratam conceitos da física, mas você tá vendo num filme, você tá sentado comendo uma pipoquinha tranquilo e, querendo ou não, você tá consumindo conteúdo de física, você tá tão divulgando ciência para você e você se interessa por aquilo. Eu já vi muita gente que assistiu Interstellar e foi querer pesquisar o que era. Tanto que o próprio Kip Thorne, que foi o cientista que foi consultado para poder produzir pro Christopher Nolan, que é o diretor de Interstellar, produzir o filme, ele escreveu um livro explicando todos os conceitos físicos que ele usa, que são trabalhados no filme, sabe? Que o livro acho que chama A Ciência do Interestelar. Esse livro é muito bom e ele literalmente é um livro que trabalha a ciência de um filme. E as pessoas consumiram muito esse conteúdo justamente porque as pessoas viram Interestelar e falaram, poxa, o que está acontecendo nesse filme? Que divertido, preciso saber mais disso. E aí foram atrás do livro, querendo ou não, entraram na ciência por causa disso, sabe? Isso é muito importante. Isso, e não só filmes, mas a gente começa a se abrir aí, ó, várias formas da gente divulgar a ciência. A gente tem, por exemplo, dentro do YouTube o canal do Pedro Loz, tá? Que é Ciência Todo Dia. Temos o Manual do Mundo do Iberê, tá? Que são os dois maiores do Brasil esses, mas tem uma gama, vários canais dentro do YouTube divulgando ciência através da divulgação científica, utilizando uma linguagem clara. Sempre eu gosto de frisar isso, uma linguagem clara, tá? Então qualquer um consegue entender. Pedro Lousa, esses dias aí atrás, acho que essa semana, ele postou um vídeo explicando o que era o gato de Schrödinger. Então, a gente veio falar de gato de Schrödinger, a gente nem viu ainda na faculdade, né? Eu tô no 4º semestre, Guilherme tá no 6º. Ah, já viu, né? Que você já fez CC4. Mais ou menos. É isso, então a gente nem viu ainda direito, né? E se viu de maneira superficial sobre o gato de Schrödinger. Ele traz lá em um videozinho de 11 minutos explicando. Então dá para você entender, tá? Dá para você entender. Obviamente que o aprofundamento que você vai ter é diferente, mas só o fato dele trazer e fazer com que pessoas se interessam pela ciência e pela área que ele divulga ali já é suficiente. Então, através do YouTube, voltando, blogs, podcasts, perfis de Instagram, e aí eu vou citar 2 perfis de Instagram que eu gosto muito, tá? Que são de 2 mulheres. Uma eu conheço, a outra eu não conheço. Mas é a Física Contextualizada, o perfil, da professora Rafaele, do IFBA. E tem a Simples Física, que é de uma outra professora, Estela Almeida, tá? Que eu também acompanho. São 2 perfis que, se vocês não seguem, passa a seguir, porque é muito bom.
Não é pra puxar saco nem nada, mas é muito bom, de verdade. De verdade. E vocês conseguem entender coisas de maneira fácil e acessível para a maioria das pessoas. E acrescentando um ponto sobre linguagem clara e acessível, tem algo que eu descobri semestre passado, que é uma série de mangás da Guia Mangá, da editora Novatech, que ele simplesmente pega mangás para explicar assuntos de física. Eles trazem uma história simples e a partir dessa história eles trazem conceitos e aí você vai construindo junto com os personagens esses conceitos. Tem da relatividade, dinâmica dos fluidos, circuitos elétricos, do universo, mecânica clássica. Pô, velho, você tá aprendendo física lendo mangá. Nunca foi tão fácil aprender física. E é bom você ver que dentro do mesmo tipo de divulgação científica você tem linguagens totalmente diferentes, sabe? Então, tipo, você tem um mangá e você tem um livro de física. Os dois são livros, sabe? Mas a diferença de você divulgar a ciência nos dois, a ludicidade, e um não é melhor do que o outro, sabe? Os dois são muito bons. Mas essa diferença de você abranger coisas diferentes, de você abranger conteúdos diferentes. O Matheus citou o Ciência Todo Dia e o Manual do Mundo. O Ciência Todo Dia é um canal muito mais narrativo, muito mais descritivo. O Manual do Mundo é o cara que faz umas experiências malucas para poder falar sobre ciência, sabe? É o cara que constrói um submarino e desce até o fundo do mar para poder explicar um pouco sobre pressão. Isso é genial. E você vai, tipo, o próprio podcast tem linguagens diferentes. Já que a gente está falando sobre conteúdos que a gente consome com frequência, tem dois podcasts que eu genuinamente consumo religiosamente, que é o Astronomia em Meia Hora, é de uma doutora em astrofísica chamada Camila Esperança. E a proposta dela é pegar um conceito específico de astronomia e destrinchar ele em meia hora, da forma mais simples, mais didática e mais rápida que ela consegue fazer. E ela faz isso muito bem. E é umas coisas complexas num nível. Tipo, quando saíram as fotos do James Webb, ela fez um episódio falando sobre o James Webb. E ela explica de uma forma tão boa e tão rápida que você sente meia hora passando e você nem percebe. É rápido, é fácil de consumir e é divertido. Enquanto você tem um outro norte, que é o SciCast, que é um podcast que tem muito mais gente, são 4 a 5 pessoas por episódio, eles ficam se alternando de vez em quando, e são vários tipos de várias séries diferentes dentro do podcast. Tem uma série que é eles conversando sobre um assunto específico, tem série que é eles respondendo perguntas, e tem a série que particularmente eu mais gosto, que é o Contrafactual, que eles simplesmente pegam uma pergunta completamente aleatória, uma suposição de mudança do mundo completamente aleatória e tentam teorizar sobre como é que funcionaria o mundo se isso fosse real. Tem um episódio, por exemplo, que é sobre se todas as relações sexuais gerassem filhos, o que aconteceria com o mundo, sabe? E eles passam, uma hora tentando teorizar o que aconteceria, o que mudaria no mundo se isso acontecesse. E é divertido. E parece que você está estudando besteira, mas por trás disso, por trás do que eles estão falando de ciência, sabe? Então, por exemplo, tá aí exemplos de que a gente deve utilizar o dia a dia das pessoas para explicar a ciência. Então, quando a May cita lá que trazemos o pudim para explicar a ciência, a física dentro da cozinha, a física dentro da academia, a física no nosso movimento, simples, são coisas simples, trazer assuntos abordados que a gente tem no nosso dia a dia para dentro da divulgação científica. Então, cabe ressaltar que, através disso, a gente, de assuntos simples e corriqueiros, a gente incentiva e apoia a divulgação científica por todos os indivíduos, tá? Quais sejam eles. Matheus citou aí agora o Física na Cozinha. Eu gostaria de citar o Física do Dia a Dia, que é uma série de livros excepcionais da Regina Pinto de Carvalho. Ela traz situações, no caso, com 105 perguntas e respostas sobre física fora da sala de aula. E aí traz em casa, na cozinha, em transportes públicos. Poxa, eu não acredito que Matheus estava presente, que eu expliquei para um menino que estava do meu lado no ônibus sobre inércia, no caso, um pouquinho das leis de Newton, dentro de um ônibus. Porque enquanto o ônibus está em 40 km por hora, eu também estou a 40 km por hora, porque eu também estou dentro de um ônibus, e qualquer objeto que está na minha mão também está a 40 km por hora. Então, se eu jogar qualquer objeto para cima, ele cai na minha mão.
E o garoto viu aquilo ali e ficou assim, como assim? Um objeto cai na sua mão, cara? E foi uma experiência muito... É Eu nunca isso, imaginei então. estar passando por isso, tá ligado? Então, através eu acho que não tem algo mais simples que você estar sentado no ônibus em Salvador e jogar algo para cima. E aí você conseguir explicar isso para alguém e a pessoa trazer isso, igual você fez, você trazer isso para dentro dos conceitos da mecânica, é algo fenomenal. Então, por que não fazer isso cada vez mais, né? E temos que fazer sim. Eu falo isso para também colocar na minha cabeça que a gente, né, nós temos que fazer isso. Temos que divulgar a ciência, temos que combater a pseudociência, principalmente, e ser crítico, né? E ser crítico. Tipo, poxa, a gente parece que, tipo, tem muitas formas, a gente pode passar, sei lá, horas aqui citando formas de divulgação científica diferente, mas não tem tantas assim, sabe? Sempre tem como inovar, sempre tem como fazer, divulgar a ciência de formas diferentes. Poxa, a gente tem agora, com um avanço um pouco mais da internet, das redes sociais, a gente tem TikTok, tem gente divulgando ciência no TikTok, que é completamente uma linguagem diferente. A gente tem o Afrofísico, que inclusive é um professor que trabalha no Instituto de Física, o professor Alexandre, que ele divulga ciência no TikTok, sabe? A gente tem gente divulgando ciência no Twitter. Eu já tem um projeto de divulgação científica no Twitter chamado #AstroThreadBR. Se vocês forem pesquisar no Twitter, vocês vão achar essa thread. São várias e várias pessoas que postam pequenas curiosidades sobre astronomia em threads no Twitter, e muita gente postando, e são muitos assuntos diferentes. Tem conteúdo sobre astrobiologia, tem conteúdo sobre astrofísica, tem conteúdo sobre astronomia, tem conteúdo sobre cosmologia, que você acha lá, sabe? E é muita gente divulgando ciência, mas ainda assim, quanto mais gente divulgar ciência, melhor. Sempre vão ter ideias diferentes, sempre vão ter formas diferentes de divulgar ciência, e é importante a gente divulgar a ciência de formas diferentes para todo mundo poder consumir. O conteúdo, o conhecimento, ele tem que ser democratizado, e todas as pessoas têm que ter acesso a esse conhecimento. E cabe a gente, enquanto divulgador científico, fazer com que isso seja possível, diversificar as formas que a gente divulga a ciência para que todo mundo possa consumir. É isso, eu acho que a gente conseguiu fazer nesse episódio, apesar de ser um episódio piloto, um episódio curto, conceber a importância da divulgação científica, tratar ela como algo essencial na vida de qualquer indivíduo e incentivar a várias pessoas, a diversas pessoas, fazer isso também. Então não precisa ser, igual o Guilherme está falando, não precisa ser algo extraordinário, igual o exemplo que a Mino deu. Então, é aos poucos e fazer o básico, né? Porque a gente cai em armadilhas, né? Não tem jeito. Então, estar sempre atento para ciência em si já vai ajudar a gente a cair em menos armadilhas que a gente vê rodeado todos os dias. Sim, e trazendo em relação a essas armadilhas, eu gostaria de trazer uma armadilha a respeito, isso na verdade chega até a ser uma cultura no Brasil em que as pessoas não chegaram nem ainda no ensino médio, mas já têm um conhecimento de que física e matemática e ciência é algo absurdo, é algo de loucos, então eu nunca vou ter acesso a esse conhecimento, eu nunca serei capaz de fazer uma conta de física. No caso, você já recebe os primeiros conceitos e já sem querer saber e com uma ideia de incapacidade. E como é que você vai ser incapaz de algo que você ainda nem viu, nem tentou, nem... Entendeu? Você já vai com um preconceito em relação à ciência e que só faz atrapalhar o desenvolvimento da ciência em países como o Brasil, por exemplo, que é uma pena. Sim, e não só no Brasil, mas eu acho que no mundo todo, porque a gente carrega esses estereótipos. A gente carrega. Então tem gente formando hoje que carrega esses estereótipos. E mais um dos papéis da divulgação científica é combater, tá? Quebrar esses estereótipos que quem faz ciência, quem divulga ciência, quem estuda é maluco e é louco e tem que viver afastado da sociedade. E não é assim que funciona, tá? A gente está trazendo aqui exemplos
e incentivando a todos que divulguem ciência, tá? É extremamente necessário, porque através desses estigmas e paradigmas que a gente entra, a gente fica nessa bolha que a gente vive hoje, de essa gama de pseudociência, de fake news que a gente tem e vai indo. Não é normal, né? Talvez seja normal, não é comum. Eu acho que é muito importante explicitar isso. Tipo, para todo mundo que estiver ouvindo. Gente, todo mundo pode fazer ciência. Todo mundo. Você não é incapaz de fazer ciência porque você não conseguiu resolver uma conta de mecânica do seu ensino médio, sabe? Ou porque você foi mal numa prova de física. Todo mundo é capaz de fazer ciência. Todas as pessoas têm a possibilidade de fazer isso e você não é burro porque você não conseguiu fazer uma coisa. Entendeu? Então não desistam de tentar trabalhar com ciência, de tentar consumir ciência, porque uma situação ruim, você teve uma outra experiência ruim. Busque uma outra forma, diversifique isso, mas, por favor, não desista da ciência. A gente precisa de vocês, gente. É isso. Não tá dando certo. Tem livros, tem podcasts, tem canais no YouTube, tem mangás para te ensinar física, tem uma gama de possibilidades. Então, é isso. Não desistam. Mas, eu acho que a gente meio que fica por aqui. Eu não sei, eu acho que a gente conseguiu abranger, pelo menos, tudo que a gente queria. Uma parte do que a gente queria falar com esse episódio. Divulgação científica é um tema muito complexo, a gente poderia passar horas aqui falando sobre isso. E, infelizmente, não podemos passar horas falando aqui sobre isso. Então, eu não sei, se esses dois querem dizer alguma coisa pertinente para a gente poder encerrar esse podcast com chave de ouro. Bom, já que ninguém tem nada para falar, então eu acho pertinente a gente encerrar esse podcast citando as pessoas que trabalham nesse projeto com a gente, porque esse projeto não é individual, esse projeto é coletivo, e apesar de ter eu, Matheus e João aqui, tem muito mais gente trabalhando nesse projeto por fora também, trabalhando nesse projeto pelo próprio Instagram, e possibilitando a gente fazer isso, ouvindo esse episódio, revisando, dando sugestões, e a gente incorpora isso. Então, querendo ou não, isso é uma produção coletiva, todos os membros do Fiz Amigos fazem parte disso. Então eu acho importante citar individualmente cada um deles, e eu vou pegar minha famosa colinha, porque não, ninguém tem memória perfeita. Então, nós temos eu, Matheus e João, que são estudantes de Física da Universidade Federal da Bahia. A gente tem Rafaela Dória, que também é estudante de Física de licenciatura da Universidade Federal da Bahia. Temos Gisele e Alice, que são estudantes de Física da Universidade Federal da Bahia. Temos Tiago Faustino, que é formado em Física pela Universidade Federal da Bahia e atualmente está fazendo mestrado na área de Ensino, Filosofia e História das Ciências. Temos o Carlos Eduardo Sena, que também está fazendo mestrado na área de Ensino, Filosofia e História das Ciências, porém ele é formado pelo Instituto Federal do Ceará, em licenciatura em Física. A gente tem Felipe Gomes, que é bacharel em Física pela Universidade Federal da Bahia e está fazendo mestrado na área de gravitação na Universidade Federal da Bahia. Temos Cecília e Beatriz, que são alunas de Química, também da Universidade Federal da Bahia. E, obviamente, não menos importante, o nosso queridíssimo coordenador, o professor Frederico Prudente, que é doutor em Física pela Universidade Federal de Brasília e atualmente trabalha como professor no Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. Então, como vocês podem ver, somos muitos. E é muita gente fazendo isso, e muita gente ajudando, muita gente contribuindo para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora. E a gente é muito grato por toda a ajuda, e a gente espera que isso tenha sido divertido, e que a gente tenha conseguido alcançar o nosso objetivo de fazer um podcast que não só explique e exemplifique a divulgação científica, como incentive as pessoas a fazerem isso. A gente precisa de divulgação científica. O conhecimento precisa ser democratizado e todo mundo pode fazer ciência. Eu acho que isso é pertinente. Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Espero vocês nos próximos episódios. Perfeito.